Hoje nós estamos na nossa segunda palavra sobre honra e favor. O caminho do favor. Honra no caminho do favor. Você gosta quando alguém faz um favor para você? Quando alguém faz um favor para você, quanto custa um favor? Dá para pagar? Favor é porque não paga. É por isso que a salvação é pela graça. É o favor, não tem como pagar. Ninguém tem condição de pagar, por isso que Jesus pagou. Só que o favor de Deus, ele é liberado no caminho da honra. Se você não aprender a honrar as pessoas, você não recebe favor nem das pessoas na sua casa. Você faria um favor para quem te desonrou? Pense bem, você chegou aqui agora, aí você vai ali fora, alguém diz para você assim: menina, sua feiosa, eu não gosto de você. Aí depois, um segundo ela fala assim: vai lá embaixo e busca uma água para mim. Você busca? Alguém busca? A não ser que seja só para ver o coração de vocês. Você vê que o favor precisa de honra, precisa de respeito. E com Deus é da mesma forma. A honra e o respeito são muito importantes. Qualquer pessoa que não te respeita perde o acesso à sua vida. Uma pessoa que não te respeita nem entra na sua sala, não entra na sua casa. Agora, uma pessoa de respeito, você tem prazer em recebê-la. E muito mais uma pessoa que te honra. E hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais com vocês sobre a honra. E eu gostaria que você ou anotasse, ou gravasse, ou assistisse depois, que depois vai estar lá no site da igreja, de alguma forma. Porque você precisa entender, diga entender. Entender mais do que ouvir, você precisa me entender. Jesus disse lá em Mateus 3,19, que se você não entender a palavra, vem o maligno e rouba. É por isso que quando você entrar por essas portas, você tem que entrar e entender. Você precisa entender o que Deus está falando com você. E para você entender as coisas espirituais, você tem que ser espiritual. Você tem que ir para o nível espiritual. Você precisa entender o que Deus está dizendo. Por quê? A falta de entendimento faz com que o maligno roube o que você ouviu. Pior do que o maligno roubar, muitas pessoas estão em cativeiros. O que é um cativeiro? Estão presas. Pessoas estão bloqueadas, pessoas estão amarradas porque não entendem. Por falta de entendimento, as pessoas estão presas na vida. Olha o que Deus diz na palavra dele em Isaías 5, verso 13. O meu povo será levado cativo, porque faltou? Faltou o quê? Faltou o quê? Não faltou dinheiro, não faltou oração, não faltou jejum. Porque tem muita gente orando e não entende. Tem muita gente jejuando e não entende. Tem muita gente que está com dinheiro na mão e não entende o que fazer com ele. Tem muita gente que está com um monte de coisa e não entende. E Deus está dizendo que o povo dele foi para o cativeiro porque faltou entendimento. E os nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Por isso eu quero convocar você a abrir o cérebro e ouvir o Espírito Santo, para você entender. Então feche os seus olhos e diga: Deus, eu preciso receber e entender a palavra que o Senhor tem para mim nessa noite, em nome de Jesus, amém. Estamos falando do favor. Favor, irmãos, eu falo devagar porque é difícil absorver, difícil entender. Agora, se você for espiritual, você vai entender rapidamente. Agora, se você for carnal, você vai entender algumas coisas que você precisa, porque a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Então, eu preciso, como que eu faço para ser espiritual? Se entregue ao Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, fala comigo, sopra aqui no meu ouvido, joga a luz aqui. Porque se você for natural, o que a gente fala é loucura. É a palavra da cruz, né? Como assim? Você fala que a palavra da cruz é a melhor coisa do mundo? É a loucura. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1,18 que a palavra da cruz é loucura. A palavra da cruz é
loucura. Imagine, quem é que vai crer na loucura? Possivelmente não são pessoas normais. E somos nós. Porque não somos naturais, não quer dizer que somos loucos, é que somos de outro plano. Somos de outro lugar. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós temos o nosso propósito aqui, temos a nossa missão aqui. Mas, para o mundo, as coisas da cruz é loucura. E a Bíblia está dizendo que a palavra da cruz é loucura. Para quem? Para quem perece, para quem não está entendendo. É uma loucura para quem não está entendendo. Por isso que diz que crente é louco. E a gente diz, sim. Se você me chamou de louco é porque você está perecendo. Eu preciso orar por você. Todos aqueles que chamam a palavra da cruz de loucura, o diagnóstico é, ele está perecendo. Todo mundo que fala que você é um louco porque vem na igreja, é um louco porque serve a Jesus, ore por ele, está perecendo. Porque a pessoa vai virar para o seu lado e falar assim, nossa, agora você vai na igreja todo dia, terça e domingo. Não, só deu 2 dias. E por incrível que pareça, é 1h30. Deu 3 horas. E o mesmo pessoa falou que você vai todo dia no boteco. Ele vai de segunda a segunda. E ele não percebeu que ele vai todo dia. Como você vem 2 dias, falou o que com você? Está fazendo na igreja todo dia? Quem falou que eu vou todo dia? Quem dera se eu fosse todo dia? Queria morar aqui. É que a gente quase mora mesmo. A palavra da cruz é loucura para quem perece. Mas para nós que somos salvos, para nós somos salvos. É por isso que um pregador não pode deixar a cruz fora das suas pregações. Porque convém que nós temos que pregar a cruz, pregar Jesus. Por quê? Se você não entender Jesus, não distraia. Se você não entender Jesus, se você não entender a palavra da cruz, você vai ser roubado. Se você não entender a palavra da cruz, porque o que é a palavra da cruz? Tudo que Jesus fez foi perfeitamente perfeito e completamente completo. De que estou falando? Estou falando de abundância. Porque a perfeição dele é mais do que perfeita. E o que ele faz completo é abundante. É por isso que, quando Jesus foi crucificado, ele disse uma palavra, tetelestai, que quer dizer completamente completo, perfeitamente perfeito. Está consumado. Mas a tradução correta é completamente completo e perfeitamente perfeito. Quem mais pode fazer isso? Sacrifício completo? Não. Completamente completo. Por quê? É um sacrifício que atingiu o nosso passado, atinge o nosso presente e atinge o nosso futuro. Quem mais faz isso? Ele cura o nosso passado, cancela os nossos pecados, nos abraça no nosso presente e nos garante um futuro de eternidade. Isso é favor de Deus, é a graça. É a graça de Deus. Está registrado em João 19:30. Jesus disse, está consumado. A palavra aí é tetelestai. Está completamente completo. Está perfeitamente perfeito. Com isso, curvou a cabeça e liberou o Espírito. Imagina, pastor, mas eu preciso entender isso? Preciso. Se você não entender até aqui, eu vou ter que voltar de novo. Senão você não vai entender o resto. Estão me entendendo? Estão acompanhando? É como se você olhasse para Jesus e falasse, peraí, Jesus está numa cruz. Uma pessoa que não tem entendimento vê um homem numa cruz. Por isso que vai em algum lugar e tem um homem pregado numa cruz. Não entenderam que ele ressuscitou. Faltou entendimento. Mas não é um homem numa cruz. É o Cristo, o desejado das nações. Ah, mas ele estava num corpo do homem. É uma união hipostática. Perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Por isso que só ele podia fazer isso. Obra perfeita. Precisamos deixar a insensatez para abraçar o entendimento. Provérbios 9:6.
Vou pedir para vocês lerem bem alto, todos. Qual é o caminho que nós temos que andar? Do entendimento. As pessoas estão cantando e não entendem o que cantam. As pessoas estão falando e não entendem o que falam. As pessoas estão até dando conselho para os outros, mas nem eles entendem o que estão fazendo. Mas em se tratando da palavra suprema, do Deus Todo-Poderoso, soberano, irmãos, tudo que Ele fala precisa de discernimento espiritual. Até um espirro de Jesus precisava de discernimento. Põe atenção no que eu estou falando, estou ensinando para vocês. Até quando Jesus dizia assim: toca ao largo esse barco, precisava de discernimento. O que ele está dizendo quando toca ao largo? Quando Deus chega e diz alguma coisa, tem algo além daquelas palavras, tem alguma coisa atrás do que Deus está dizendo. Me acompanhe. O que eu estou querendo dizer para vocês? Vou voltar no tempo. Números 13. Deus chamou Moisés. Falou assim: Moisés, o povo está aí no deserto, e eu prometi a terra para vocês. Tudo que Deus promete é bom ou ruim? Deus prometeu uma coisa boa para eles. Deus prometeu uma terra. Pensa você agora, Deus olha para você, para sua família, e fala assim: eu tenho uma promessa para você, o quê? Eu tenho uma terra boa para você. Essa terra mana leite e mel. Ó, você não vai precisar de pagar, já paguei. Você vai ter que entrar. Você não precisa pagar por ela. A escritura está no seu nome, a escritura está tudo registrado. É só você ir lá dar uma olhada e tomar posse. Então Deus chamou Moisés e disse: Moisés, a terra está lá. Chame um príncipe de cada tribo. Quantos homens eram? 12. Tinham 12 tribos. Mas chama os príncipes, chama os líderes, chama os caras, aqueles que são responsáveis pela tribo. Então chegaram os 12. Se prontificaram. Deus disse: manda o povo, manda esses homens ir lá para olhar a terra. Uau, sim. Só que Moisés, quando viu eles, Moisés disse: olhem a terra, olha a cidade, veja se tem muro, veja se não tem muro, dá uma olhada na floresta, dá uma olhada nos moradores, veja se eles são perigosos, olha para o solo e, por último, traga uma frutinha para nós. Aí eles voltaram, foram lá, olharam, trouxeram as frutas, e quando eles chegaram, eles tiveram a oportunidade de ouvir o que Deus mandou fazer. Vai lá e olha a terra. Ok? Só que, vamos nos colocar no lugar deles um pouco. Quantos aqui são pais? Ok? Quantos aqui são responsáveis pela sua família? Talvez você não é pai, mas você é responsável pela sua casa. Ok. Agora imagine, tem a sua família toda. Você vai lá e olha, e vê aquele monte de problema. Mas Deus mandou você olhar a terra. Só que você esquece que foi Deus que mandou, e vai lá e olha pensando na sua família. Você não olhou pensando em Deus. Me acompanha? Você faz isso no seu dia a dia. Você desonra a Deus porque você faz tudo sem lembrar de Deus, e lembra de Deus na terça-feira à noite. Você se comporta como eles. Pastor, mas esse é o jeito certo. Sim, humanamente sim, era o jeito. Mas quanto custou? Daqui a pouco eu conto para vocês. Eles eram simplesmente para ouvir Deus, fazer o que Deus mandou. Mas eles estavam: não, mas eu não posso colocar o pessoal em risco. Olha, o relatório é o seguinte, Moisés: entramos na terra, você nos enviou, onde mana leite e mel, e aqui tem até alguns frutos dessa terra. Ok. Eles ficaram 40 dias olhando a terra.
Só que esses 40 dias era para eles entenderem o que Deus queria que eles fizessem lá. Não sei se vocês me entendem. Eles estavam preocupados com como ia ser bom para eles. Eles não entenderam que eles tinham que ir lá ver por que Deus nos deu essa terra. Por que Deus nos mandou para cá? O que Deus tem nisso? E a maioria de nós não fazemos isso. Você entra na sua empresa, você entra no seu trabalho, a maioria não pergunta o que Deus quer com você ali. Você não pergunta o que Deus está fazendo ali. Entra um monte de gente nos seus negócios, você nunca pergunta a Deus: por que esse pessoal está entrando aqui? Por que esse pessoal está fazendo aqui? Né? O que Deus tem para mim aqui? E a maioria de nós nos comportamos como a maioria desses espias. Eram 12 espias. Eles tiveram um problema. A terra era boa. Boa. Próximo versículo. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque o povo é mais forte que nós. Não foi isso que Deus mandou fazer. Deus mandou espiar e discernir o que Deus queria naquele lugar. Põe atenção. Eles falaram mal do lugar aonde Deus deu para ele. Preste atenção nisso. Não foi Deus que deu a terra para eles? Importa quem estava lá? Sim ou não? Importa quem estava lá? Não. Quando você fala mal do que Deus te deu, você está falando mal de quem? De Deus. É a mesma coisa você chegar aqui na igreja e começar a falar mal da igreja. Você está falando mal de mim. Eu sou responsável pela igreja. Eles não entenderam que a terra era algo de Deus, que Deus deu para eles. Quando eles falaram mal do lugar, eles estavam desonrando a Deus. Por mais que tivesse gigante, tivesse problema. E nós somos assim. Ah, mas Deus me deu isso aqui, mas olha o tanto de problema que tem. E Deus, sim. Até no meio dos problemas você precisa aprender que Deus está trabalhando. Porque senão você vai começar a desonrar a Deus. Aqui tinha 12. Parece as 10 virgens, né? 10 loucos e 2 prudentes. Porque daqueles 12 que estavam ali, irmãos, 10 deles fizeram um desfavor para Deus. Eles fizeram um favor para o povo. Porque se fosse você, eu acho que você faria a mesma coisa, não faria? Ia lá e você ia esconder da sua família que lá tinha gigante? Vocês iam esconder? Vocês iam esconder da sua esposa, dos seus filhos ou do seu esposo que lá estava cheio de problema? Mas eles não discerniram que aquilo era algo de Deus. Se fosse um negócio, seu patrão tivesse mandado você ir, seu amigo, um negócio seu, eu falei, não, mas foi Deus que mandou. Se foi Deus que mandou, tudo que eu fizer agora é espiritual. Se foi Deus que falou para fazer, vocês pegaram. Mesma coisa. Isso não é um caderninho lá da escola. E eu nem fico vigiando ninguém, isso é uma questão sua com Deus. O que eles fizeram? Versículo 32. E espalharam entre os israelitas o quê? Espalharam o quê? Eles estavam expondo a glória de Deus. Estavam expondo a promessa de Deus. E a maioria faz isso. Se foi Deus quem falou, por mais difícil que seja, a gente se aquieta, a gente se ajusta, a gente dá uma apertada, fala, não, se Deus mandou eu fazer isso aqui, é isso que eu vou fazer. Você já viu pessoas que gostam de expor os seus líderes? Expor um líder, irmãos, é desarmá-lo publicamente. É como o marido que expõe a esposa, ou a esposa que expõe o filho. Expor uma pessoa publicamente é desarmá-la, que ela fica sem arma. Agora expor a Deus aí fica pior ainda. Foi o que eles fizeram. Eles espalharam no meio de todo o povo um relatório negativo. Isso é terrível, porque aqui começa o caminho da desonra para aquele povo. Irmãos, isso ia custar caro para eles. No meio
aquela turma toda, 10 falando, mas eles estavam falando para proteger a tribo, só que faltou entendimento. Faltou entendimento porque eles estavam amando de Deus. E quando nós estamos amando de Deus, nós precisamos confiar em Deus. Mas levantou 2 corajosos lá. Como é que chamava eles? Oséias e Calebe. Você sabe que Josué chama Oséias, né? O nome original dele. Moisés chamava ele Josué. Um pouquinho de escola bíblica é bom. Todo domingo, 9 horas da manhã. Josué e Calebe disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Deus mandou olhar o quê? Deus mandou olhar o quê? Moisés mandou olhar o quê? Olha a terra, olha os homens, olha isso, olha aquilo, olha aquilo. Eles olharam o que Deus mandou olhar. Os outros olharam o que Moisés mandou olhar. Não sei se vocês estão me acompanhando. Os 2 que olharam o que Deus mandou olhar, só viram o que Deus queria que eles vissem: a terra. A terra é excelente. Os outros que olharam para a mão de Moisés, olhem a terra, vê se a cidade tem muro. Se você ler o Números capítulo 13 todinho, você vai ver. Vê se a cidade tem muro, vê se ela não tem muro. Olha a floresta, dá uma olhada no solo, olha isso, olha aquilo. Deus falou assim: olha só a terra. Eles olharam a terra. Olha, a terra que nós fomos olhar em missão. Qual era a missão? Só a terra. Sabe por que nós estamos desonrando a Deus? Deus está nos mandando aquietar e a gente não aquieta. Às vezes Deus nos manda falar e a gente não fala. Às vezes Deus manda não falar e a gente fala. Às vezes Deus está falando para você organizar a sua vida e você não organiza. E nós estamos em problema, porque nós começamos a desonrar a Deus quando nós paramos de ouvir Deus. Então Josué e Calebe não se preocuparam em agradar Josué, que era de Efraim, e Calebe, que era de Judá. Eles não se agradaram. Nós não vamos agradar Judá e Efraim. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Nenhum dos outros falaram isso. Vê a diferença dos caras que honram a Deus? Muitas pessoas hoje estão querendo agradar os homens, estão se preocupando com os homens. E ele disse assim: se o Senhor se agradar de nós, Ele vai colocar a gente na terra e vai nos dar a terra que mana leite e mel. Os outros queriam o quê? Eu não vou desagradar o meu povo. Quantos de nós que estamos aqui, que estamos esforçando para agradar as pessoas? A gente chama isso lá no Nordeste de infeliz, porque essa pessoa é infeliz mesmo, não consegue ser feliz. Você já viu pessoas que tentam agradar todo mundo feliz? Ela nunca para, porque não consegue dizer não para ninguém. Ensaie a palavra não, e de vez em quando olha para alguém e diz não. O problema é se ela falar assim: não, eu ia te dar 10 mil. Sim. Ensaie a palavra não. Você pode fazer isso para mim? Sim. Não, diga não se você não pode. Olha, eu não posso. Você pode ir em tal lugar? Diga não se você não pode. Aqueles 10 pecaram por bondade. Talvez você nunca ouviu ninguém dizer isso sobre eles, mas eles pecaram por bondade. Eles estavam agradando e protegendo as tribos deles, porque eles eram líderes. E o que um líder faz? Protege os seus liderados. Eles eram os príncipes, então o povo confiava neles, o povo agradava deles, e o que eles falavam era isso mesmo. Só que esses 2 também eram. E eles falaram assim: olha, a nossa missão é olhar a terra. Olhamos. E a terra como é que é? Excelente. Eles estavam desprotegendo o povo deles? Não. Eles estavam entendendo a voz de Deus. Entender a voz de Deus é mais importante do que fazer as coisas que os outros estão mandando você fazer. Se
se o Senhor se agradar de nós, dá uma olhadinha para quem está ao seu lado, diga: se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos colocar onde Ele prometeu e vai nos dar o que prometeu. Olha para essa pessoa de novo e diz: se o Senhor se agradar de você, Ele vai te dar o que prometeu e vai te colocar onde Ele prometeu. Agora olhe para mim. Sabe por que você ainda não alcançou o que Deus te prometeu? Deus não está se agradando de você. Você está tentando agradar os outros. Eita glória, eita glória. Tinha uma música assim, não tem não, né? Eu que inventei agora. Se tivesse amendoim agora, eu ia comer. Só para engasgar e falar menos. Senhor, me dá minha bênção para depois. Minha bênção para depois. Me agrada para depois me chamar. Me agrada para depois me chamar. Você está tentando agradar os outros. Para de se preocupar com o que as pessoas vão dizer de você. E começa a preocupar com o que Ele vai dizer o dia que você chegar lá. Porque vai ser um grande problema se Ele disser: não te conheço. Por quê? Você se preocupou em conhecer todo mundo, agradar todo mundo, e não cresceu em conhecer a Deus. Você está com problema. Olha a voz dos dois caras. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos coloca onde prometeu. É por isso, irmãos, que eu comecei falando de tetelestai. Isso é entendimento. O que significa tetelestai? Completamente completo, perfeitamente. Vocês nunca mais vão esquecer. Tetelestai. Está consumado. Quem já leu um livro esse ano? Tetelestai ou largou na metade? Você pode ler ou ler completamente completo. Leia, faça anotações e se for ruim você escreve. Ruim, herege, trem. Teve um dia que uma pessoa pegou um livro meu e falou: nossa, pastor, tem uns livros que está escrito assim, herege, heresia e tal. É assim mesmo que a gente lê. Tem uns que eu já escrevo assim, lixo. Tem um monte de livro ali, se eu vou colocar uma placa, vou colocar assim, lugar do lixo. Colocar tudo lá. Tem um monte de gente que nunca termina nada. Você não termina nem, nunca começa. Começa a fazer uma parede, larga pela metade. Começa a fazer um trem, larga pela metade. Começa a ler um livro, larga pela metade. Não aprendeu nada com Jesus. Já viu aqueles líderes? Semana que vem tem isso. Aí, não tem mais não. Semana que vem tem isso. As pessoas perdem a fé. Se você falou o que vai fazer, custe o que custar, faça. Se você falou que vai estar, esteja. Por quê? Josué e Caleb, eles chegaram e olhamos, é excelente. Os outros 10, relatório negativo. Eles estavam agradando as tribos. Está agradando quem? Se o Senhor se agradar de nós, se o que eu estiver fazendo estiver agradando a Deus, você está trabalhando para quem? O que você faz é para quem? Para agradar quem? Porque tem crente, irmãos, que os outros falam: não, eu não gosto de contratar crente, trabalha tão mal, parece que está trabalhando para o capeta. Não vou trabalhar mal porque eu não vou fazer isso aqui, porque eu vou desagradar o demônio. Mas se você é crente, o que você faz tem que refletir Deus. Se está no balcão, quando os outros chegarem, vai achar que é um anjo. Você tem que se comportar como um anjo. Seja o melhor balconista da cidade. É merendeiro de escola, pega a maior concha que tiver. Tetelestai. Macarrão com almôndega.
Um dia eu quero ir na escola, só para comer isso de novo. Tem muitos anos que eu não como isso, hein? Tem ainda, não, né? Hoje não, eu gosto de macarrão com almôndega, aquela almôndega falsa, não tem? E aquele iogurte de morango que não é nada de morango que tem, aquele negócio cheiroso. É o quick que não é quick, mas aquilo era bom demais. Macarrão número 3. Não tem esse mais não? Então perdeu a graça. Os meninos não sabem que é bom não. Porque quando a gente é menino, bom é coisa ruim, gente. Versículo 11 do capítulo 14. Deus diz para Moisés assim: até quando esse povo me tratará com desonra? Põe atenção. Eles oraram, eles estavam falando com Deus ou falando com Moisés? Com Moisés, mas eles estavam tratando Deus com desonra. Põe atenção. A conversa era com Moisés. Eu sou o pastor de vocês. A fala que vocês têm comigo é a fala que ele recebe. Está falando mal de mim na sua casa, né? Deus vai te pegar. O bonde do céu está vindo aí. Não importa não, gente. Pode chegar o rei. Eu só fico com dó. Mas ué. Se tem um pessoal que gosta de falar mal de deputado, de pastor, mais quem? Acho que é só. De presidente, político e pastor. Só que quando você fala do político, você falou do povo. Mas quando você fala de um pastor, você falou de Deus. A forma como você recebe um líder espiritual na sua casa, Jesus disse: quem recebe quem eu enviei está recebendo a mim. Ele disse isso. É por isso que o tratamento que eles deram para Moisés, Deus tomou para ele. Por quê? Quem é que mandou Moisés mandar o povo? Deus. Até quando esse povo vai me desonrar? Quando você desonra o seu líder, Deus recebe a desonra. E ao contrário é idem. Até quando se recusará a crer em mim, mesmo fazendo tantos sinais entre eles? Irmãos, teve um momento que ele falou assim, o relatório negativo faz o povo alvoroçar. Põe atenção. A desonra começa pela boca também. Porque a boca revela o que está no seu coração. Porque a boca fala do que está cheio. Se você quiser saber o que está no coração da pessoa, começa a conversar. Porque a boca coloca o coração para fora. Olha o que eles disseram. Versículo 2 do capítulo 14. Todos os filhos de Israel murmuraram. Digam, murmuraram. Alguém aqui já murmurou essa semana? Eles murmuraram contra quem? Contra quem? Contra Deus? Foi contra os líderes, Moisés e Arão, o pastor e o evangelista. E Deus falou: vocês estão me desonrando, porque isso eles fizeram antes de Deus dizer. Vocês estão me desonrando. Pode ser o líder de jovens, pode ser o líder de mulheres. Cuidado com líderes levantados espiritualmente. Cuidado com líderes espirituais. Estão representando alguém espiritual. E o nome dele é Jesus. E ele diz: quem recebe que eu enviei, recebe a mim. O tratamento que você dá, esse é o meu tratamento. E eles murmuraram contra Moisés e contra Arão. Desonra. Diga, murmuração. Desonra a Deus. Toda desonra faz o quê? Faz o quê? Fecha a torneira do favor. Você está com R$1.000 para dar para a pessoa que está do seu lado aí. Você descobre que ela está murmurando contra você. Você vai entregar? Sim ou não? Eu vou procurar alguém que me honra. Aí alguém que está lá com você te honra. Toda a congregação disse uma coisa, irmãos, que ninguém nunca deve dizer. O que é que eles disseram? Quem dera tivéssemos no Egito ou nesse deserto.
eles liberaram uma palavra, eles desonraram a Deus, desonraram uma palavra contra uma promessa de Deus. Presta atenção, vou devagarzinho para vocês entenderem, porque senão vocês caem para trás igual eu, quando li esse texto pela primeira vez. Porque tem textos que estão escondidos. Eu vou dizer um texto que está escondido aí que você nunca viu na sua vida. Você pode ter lido, mas não viu. Eles liberaram uma palavra e Deus liberou uma palavra. Não espere Deus liberar uma palavra se você liberou uma palavra de murmuração. Toda vez que você liberar uma palavra de murmuração, retira ela. Toda vez que você liberar uma palavra de maldição contra alguém da sua casa, retira em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Lembra aí, pelo menos uma palavra de maldição que você liberou contra alguém, retira em nome de Jesus. Sobre a sua família, sobre qualquer coisa. Retira, porque isso vem contra você. Eu já vou ensinar isso para vocês. Vou dar essa oportunidade para você fazer isso. Talvez você falou contra alguém, até sem pensar, você falou contra o seu filho. Você falou, você nunca vai ser nada, retira isso em nome de Jesus. Talvez você disse, você não presta, retira isso em nome de Jesus. Porque aquele povo liberou uma palavra, olha para mim. Eles disseram, nós queríamos ter morrido. Quem dera tivesse morrido. Eles estavam falando contra quem? Contra Deus. Versículo 28. Então Deus fez um juramento, eles não retiraram a palavra. Lá na frente Deus parou aqui, ó. Juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei o quê? Farei o quê? E o que eles pediram? A morte. Deus é bonzinho, Deus nem mata eles, não vai? Vocês acham que ia? Presta atenção no caminho da desonra, irmãos. A desonra fecha o favor e ainda traz morte e maldição. Isso é na família, isso é espiritualmente, em todas as áreas. Então cuidado com as palavras que você libera na sua casa. Cuidado com o que você está falando. No futuro você é isso. Você é perdido. Não, para com isso. Não façam isso. Porque Deus disse, eu, o Senhor, vou fazer tudo o que vocês me pediram. Como eles pediram a morte, o que veio sobre eles? Cairão nesse deserto cadáveres de todos vocês. De 20 anos para cima. Todos morreram no deserto. Os 10 príncipes, todos morreram. Os 10 príncipes, só sobraram os 2. Leia o texto depois. Deus exterminou. E os outros, acima de 20 anos, demorou alguns anos, mas todos morreram ali. Deus tinha uma promessa para eles, a terra é lá. Como eles murmuraram, como eles não agradaram a Deus, Deus travou eles aqui, e a promessa estava ali. Isso é desonra. Quantos de nós, talvez você está em casa, você está aqui me ouvindo agora, você não sai do lugar. E se eu disser para você que é desonra? Você sabia que todo pecado é um pecado de desonra? Traição é uma desonra, mentira é uma desonra, murmuração é uma desonra. Todo pecado é um pecado de desonra. Por isso que bloqueia o favor, por isso que te separa de Deus. Porque para se relacionar no caminho de Deus precisa de honra. Todo pecado contra você é um pecado de desonra. Toda pessoa que te fere através da desonra. Pensa rapidamente para você ver se não é. Ou desonrou o seu nome, ou desonrou sua família, ou desonrou um pagamento que não fez para você, ou desonrou um trato que fez para você. Todo pecado em direção a Deus e em direção às pessoas é um pecado de desonra. Por isso que a desonra bloqueia o favor. Por isso quando você fala mal de um pastor, você desonrou a Deus, o favor cessa na sua vida. Quando você fala mal de um amigo e descobre, ele fecha a torneira para o seu lado, nem olha para o seu lado. Porque a amizade é acordo mútuo. Se você me trata bem, eu te trato bem. Se você gosta de mim, eu gosto de você. É assim que funcionam as coisas.
eles abriram a boca, desonraram a Deus e liberaram uma palavra de morte. Se você liberou uma palavra de morte, retira, em nome de Jesus. Porque Deus disse: vou fazer tudo que vocês me pediram. E a única coisa que eles pediram foi a morte. E Deus disse: já que é isso que vocês pediram, acima de 20 anos, todo mundo passou pelo censo, que são responsáveis, todo mundo que já está funcionando, tem entendimento que está fazendo, todos vão cair mortos no deserto. Muitos que estão me ouvindo agora em casa, estão me assistindo agora, estão mortos na sua casa, não conseguem mudar de emprego, não conseguem mudar de nível, não conseguem evoluir em nada. Tem mulheres que o sonho delas é avançar, mas não conseguem porque está agarrado num cabra que não tem honra. E vice-versa. Se você está atrelado a alguém que só vive na desonra, é ali que você vai ficar. Porque para chegar no favor, o caminho é a honra. Por isso que o tema da nossa é honra no caminho do favor. Se você quer chegar no favor, o caminho é a honra. Ai, pastor, eu já orei, eu já fiz isso, tá? Você está orando, mas você está fazendo um monte de coisa para as pessoas, você está tentando agradar as pessoas, você está desonrando a Deus, você desonra a Deus no seu culto, você desonra a Deus na sua casa, você desonra a Deus até quando você pega a Bíblia, você desonra a Deus, você desonra a Deus quando vai falar mal do seu irmão, você desonra a Deus em todo o tempo que é o favor. A desonra bloqueia o favor. Ai, ai, ai. Cairão. Aqui eu entro na fase que eu queria chegar com vocês. Põe atenção. Um dia de desonra pode te custar 1 ano sem favor de Deus. Eu provo isso na Bíblia. Eu chamo isso de 40 por 40. Põe atenção, aqui está uma família. Aqui está um pai. Só que esse pai desonra a Deus. Põe atenção. Esse homem desonra as pessoas, desonra os líderes. Ele está aqui, então ele tem a esposa e tem 3 filhos. A desonra desse pai prende a vida dessa esposa e dos 3 filhos, de acordo com a quantidade de desonra que ele faz, de acordo com os dias de desonra que ele frequenta. Põe atenção. Aqueles homens, eram quantos homens? Eram quantos? O que desonraram? 10. Quantos dias eles tiveram para entender o favor de Deus? Quantos? Quantos? Deus contou cada dia. Contou cada dia. Deus puniu o número 10, que hoje não é o nosso assunto, por causa de ser 10 tribos. Deus puniu uma turma aí. Mas hoje, como eu estou falando de honra no caminho do favor, é aqui que eu vou me manter. Deus contou cada dia que você entra aqui, Deus está falando assim: você precisa me discernir, você precisa entender o que eu estou fazendo com você, você precisa entender o que eu estou te falando. Por quê? A desonra daqueles 10 homens conduziu os pais de família para desonrar a Deus. Se você segue um líder que quer agradar mais os homens do que a Deus, eu te aviso, sai fora, porque vai bloquear o favor de Deus na sua vida. Não esqueçam disso. Qualquer líder espiritual que fica tentando agradar os homens ao invés de agradar a Deus, se você seguir o que ele está falando para você seguir, aparentemente você vai receber o favor de Deus, mas não vai bloquear a sua vida. Pastor, o que aconteceu? Imagine, todos aqueles homens tinham mulheres e tinham família. O que aconteceu com a família deles? Aqueles meninos que cresceram, que estavam com 20 anos ali, eles tinham um sonho: vamos chegar na terra prometida, vamos fazer isso, vamos chegar aquilo, nós vamos chegar lá e tal. E os pais deles ensinaram: no deserto aqui só tem ovelha e não tem mais nada para fazer não, vocês são pastores aqui. Tá, pai, mas a terra está pertinho, nós até vimos, o pessoal foi lá e viu, né? Mas Deus falou assim: enquanto todos que têm mais de 20 anos não morrerem, vocês não saem daqui, vocês vão ficar no deserto. Vocês entenderam porque que eles ficaram 40 anos agora? Entenderam?
Por quê? Por causa dos... Ficaram 40 anos por causa dos... Entenderam ou não? Vocês já sabiam disso? Tem versículos escondidos da Bíblia, não? Põe atenção. A desonra daqueles pais prendeu os filhos. Os filhos de vocês, a sentença de Deus, serão pastores aqui durante quanto tempo? Era o tempo para eles morrerem. Todos eles morreram. Deus já falou assim: dentro de 40 anos todos vocês vão morrer. Deus já avisou que nenhum deles ia viver por mais de 40 anos ali. Não sei se vocês estão ligados. Os filhos de vocês não vão sair daqui por 40 anos. Você já viu? Tem meninos que estão sonhando, estão querendo voar, mas a desonra dos pais mantém eles presos. Eles não conseguem ir. Eles são inteligentes, eles são águias, mas quando chega em casa parece que tem pedra na asa. A desonra dos pais. Tem pais que vai ter que morrer para os filhos voar. Os filhos vai ter que esperar eles morrerem. Não sei se estão me entendendo. Olha a sentença que aqueles pais deram para os filhos. Seus filhos vão ficar 40 anos aqui, só por causa de quê? Seus filhos vão ficar aqui sofrendo por causa da infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Papais, sejam homens de Deus, ou vaza fora. Mas se vazar fora, você não está livre, porque a sua desonra está prendendo a sua família. Líderes de família, cuidado. Já viu aqueles filhos que não conseguem andar? Eles são inteligentes, eles conseguem, eles sabem negociar, eles sabem fazer isso, mas a desonra dos pais prende uma família inteira. Talvez até você que está aqui, está me assistindo, você já tentou ir para o exterior, você já tentou fazer tanta coisa, e você roda e cai no mesmo lugar. E você tem inteligência, você fez curso, você fez pós-graduação, você tem doutorado, você tem PhD, você tem tudo, e você vai e chega no mesmo lugar. Alguns já passaram por isso, e depois de um cadáver, a vida desandou, deslanchou. Desandar é o contrário. Por isso que o diabo está batendo forte, estragando família, fazendo um homem casar com um homem, para desonrar a Deus, porque aí não terão paz no futuro. Porque a carência de toda nação está na paternidade. Muitos filhos vão entender agora por que estão passando pelo que estão passando, não? Muitos filhos entendem porque parece... Já usou aquela frase? Porque para mim é tudo mais difícil. Por que para mim o negócio é mais pesado? Não é questão de orar e jejuar, é questão de honra. Tem muita gente orando e ainda está desonrando a Deus. Tem que aprender o caminho da honra. Eu sei se você honra pelo jeito que você me recebe na sua casa. O que você coloca na mesa para mim já me mostra qual é o seu nível de honra. O jeito que você trata um pastor quando chega aqui na igreja me mostra o seu nível de honra. O jeito como você trata os líderes, trata as pessoas, o jeito como você vem na igreja. Irmãos, a igreja é o palácio que nós escolhemos para adorar a Deus, amém? Por que você se veste como se estivesse indo para um lugar de lixo? Veste a roupa para vir no palácio, para adorar o seu rei. Se for o melhor que você tem, amém. Mas a maioria eu sei que não é o melhor. Palácio. Eu estou indo lá no palácio da congregação. A tenda da congregação significa lugar de encontro. Aqui é a tenda da congregação, lugar de encontrar com Deus, de nós nos encontrarmos com a igreja. É assim que funciona. Desonra bloqueia o favor. A família
pode ser bloqueada por causa da desonra de um pai e de uma mãe. Você traiu seu marido? Desonra. Traiu sua esposa? Desonra. Você está bloqueando a sua família. Você está fazendo um mal para os seus filhos. Nenhum pecado paterno é pessoal e individual, porque traz resultados coletivos. Seus filhos não vão pagar pelo seu pecado, mas vai sofrer por causa dele. Entende ou não? Deus não vai cobrar o seu pecado do seu filho, mas isso suja ele. Qual o filho que gosta de sair na rua e falar assim: ah, minha mãe, ela tem 10 maridos? Nenhum filho. É o caminho da desonra. Você bloqueou o seu filho, bloqueou a vida do seu filho. Não vou aprofundar muito nisso aqui hoje não, porque eu quero ir para outro lado. Cada dia de desonra pode te custar 1 ano sem o favor de Deus. Olha a sentença de Deus. Versículo 34. Leiam. Durante 40 anos vocês sofrerão as consequências dos seus pecados e experimentarão a minha perseguição. Cada um corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês os separaram da terra. Leia a segunda parte de novo. Cada ano corresponderá. Cada dia de desonra custou 1 ano de rejeição divina. Deus fechou o favor. Se você desonrou alguém na sua família, conserta isso. Se você desonrou o seu líder, conserta isso. Pastor, o que isso está falando fazer? Porque eles não estavam no tempo da graça, nós estamos, vai lá. Ah, mas Deus atendia lá. Não, atendia também, porque Deus queria matar todo mundo. Deus falou assim: Moisés, eu vou matar todo mundo, vou fazer uma grande nação de você. Ele clamou por eles e Deus perdoou eles. Eu vou perdoar eles, mas eu vou cobrar cada ano. Deus não passa desapercebido. Não esqueçam disso. As ordens de Deus não vão ficar desapercebidas. Cuidado, se você sabe o que Deus mandou você fazer, faça. Se você desonrou a sua esposa, conserta isso. Se você desonrou seu esposo, conserta isso. Se você desonrou seu filho, conserta isso. Se você desonrou seu pai, conserta isso. Pastor, mas o meu pai é muito ruim. A honra não é sobre o seu pai, é sobre você. Por exemplo, não era sobre os gigantes, era sobre eles. Vocês se entenderam? Porque se não entender, o maligno leva tudo embora. Ah, mas fulano não presta. Honra. A honra parte de você, porque é sobre você. Deus cobrou cada dia em anos. Por isso eles ficaram 40 anos sem o favor de Deus, circulando em volta da bênção. Cada dia de desonra custou 1 ano sem o favor de Deus. Todos comigo? Um dia de desonra pode custar 1 ano do favor de Deus. Por gentileza, com muito respeito, diga isso para quem está do seu lado. Pode falar com ele. Cuidado que um dia de desonra a empresa não anda, continua na desonra. 1 ano sem o favor. As finanças não andam, continua desonrando a Deus, e o favor está fechado. Por que não está andando? Honra. Quando você honra, os portais do favor se abrem e você entra. E não leva o caneco não, viu? Leva um baldão. Lembra o torneirão? Pensa aquele torneirão da Copasa, da Cezanne, qualquer um que seja. Aí quando você começa a honrar, Deus só abre lá em cima daquela casa lá. Aí, por que as coisas estão chegando na sua casa?
está chegando na sua casa. Isso é favor de Deus. O favor da salvação é só aceitar Jesus. Se você não aceita Jesus, você desonrou Jesus. Então não tem salvação. Não sei se vocês me acompanharam. Eu termino com vocês. As ordens de Deus não vão ficar desapercebidas. O último texto de hoje, Levítico 25, verso 4. Deus falou para aquele mesmo povo. Só que agora era o povo, eram os meninos que sobreviveram. Vocês sabem disso, né? A turma que sobreviveu. Receberam a terra, a herança, porque aqueles lá, eles morreram. Agora está a turma nova, a turma que Deus poupou, estamos lá. Aí Deus falou assim, agora vou dar uma hora para eles, vou testar essa turma, ver se eles aprenderam. Olha, está aqui a terra de vocês. Vocês vão trabalhar 6 anos. Vocês trabalham 6 dias e separam um dia, que é o Shabat. Trabalham 6 anos e trabalham 1 ano. Ninguém é adventista direito, porque para ser adventista mesmo, você tinha que trabalhar 6 dias, guardar o 7º, trabalhar 6 anos e fechar a sua empresa por 1 ano. Biblicamente. Mas viver biblicamente é difícil, não? Vocês vão trabalhar 6 anos, porém no 7º ano haverá Shabat. A palavra ali é descanso. Haverá descanso para a terra, um descanso dedicado ao Senhor. Você não vai semear no seu campo e nem vai podar a sua vinha. Esse aqui era o chamado de Shemitah. Não é o nosso assunto aqui hoje. O que Deus falou? O que eles tinham que fazer? Respondam-me. O que eles tinham que fazer? O que eles fizeram? Vocês acham que eles guardaram? Eles ficaram igual a gente, gananciosos. Não consegue vir nem no domingo, porque está trabalhando. Não consegue vir no culto de terça, porque está morto de cansado. Não consegue tirar o momento do Senhor. Não consegue orar, não consegue ler Bíblia. Não consegue fazer nada. Porque nós somos o mesmo povo ainda. Ai, ai. Eu estou terminando, gente. Vou deixar vocês embora, senão vocês vão me bater hoje. Me bate não, estou falando por bem. Mas o mundo todo é assim. Ninguém tem tempo na igreja mais não, gente. Estou falando de ninguém, mas eu sei que vocês estão aqui, vocês são diferentes. Estou falando da grande maioria que estão me assistindo em casa. Pelo menos agora eu posso sair. O que eles fizeram? Plantamos, colhemos, mas o ano que vem já é o 7º ano. Não, aquilo lá foi um homem de Deus que falou, mas dá bola não. Bota para quebrar, não pode parar a terra não, rapaz. Vamos. Vai, aí de novo, aqui está chegando de novo no descanso da terra. Não, já tem tantos anos isso, Deus nem lembra. Tem gente que acha que Deus nem lembra. Tem gente que acha que Deus nem lembra do dízimo, que não entrega mais. Deus nem lembra que você poderia ofertar. Deus nem lembra. Eu finjo que não vi, Deus finge que esqueceu. Mas Deus não esquece. Deus não passa desapercebido. Em nada Ele trará juízo. Aí eles foram. Sabe durante quantos anos eles ficaram naquilo? 490 anos. Durante 490 anos, ó. E Deus mandou o cara lá. Mandou um profeta lá. Vou levar vocês para o cativeiro, hein? O meu servo vai vir levar vocês. E eles. Estou trabalhando, rapaz. Tem que trabalhar, tem que cuidar da minha família. Igreja não enche bucho de ninguém, não. O povo é o mesmo. E vai.
Mas chega, é aquele trem e tal. Aí ele vai e cai lá em Isaías 57, versículo 20 diante. Nunca sossega, é como a onda do mar. E no final só sobra lama e lodo. Está lá em Isaías 57. E tal. Aí ele anda, no final do ano. Gente, tenta arrumar, pastor, ora por mim. Eu orar por você, só você cumpriu o que Deus mandou, cabra. Você está me ocupando para orar, você devia me chamar para um café e falar dos seus pecados. Faça aqui, pastor, eu não estou parando, não estou jejuando, eu não estou orando, eu estou tratando Deus como um leitãozinho. Eu dou o culto do resto, se sobrar tempo eu oro, se sobrar tempo eu canto, é o resto. Deus é como se fosse um leitãozinho na sua casa. Se sobrar tempo eu vou na igreja. Deus é o Deus da sobra. É mais ou menos assim. Se sobrar energia eu culto. É verdade, é mais ou menos assim. E eles continuaram, ó. Sabe por quê? Eles herdaram o espírito de escravo dos pais deles. 490 anos. Divide para mim 490 por 7. 70, né? Deus mandou descansar sempre no 7º. Se você pega os 490 anos que eles desobedeceram a Deus, divide por 7, dá 70 anos. Quantos anos foi o cativeiro? Quantos anos? Deus cobrou cada ano. Deus cobrou 10 anos. De cada dia Deus cobrou 1 ano. De cada ano Deus cobrou 10 anos. Aí veio o profeta e diz: o meu povo foi levado para o cativeiro porque lhe faltou entendimento. É o primeiro texto que eu li para vocês hoje. Entrem no caminho do favor. Mas o caminho do favor, a chave e a porta tem o mesmo nome: honra. Honra a Deus. Honra a Deus. Você vai cultuar a Deus, cultua a Deus direito. Se você vai fazer as coisas para Deus, faz direito, faz com honra. A forma como você trata quem Deus enviou é a forma como Deus recebe o tratamento. Honra, 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 honra. O povo ignorou as ordens de Deus. Ignorar a Deus chama-se desonra. Eles foram para o cativeiro. Depois veio Jeremias e disse: vou usar o meu servo Nabucodonosor. Nabucodonosor era servo de Deus, mano. Mas Deus usa quem Ele quiser. Tem um endemoniado daquele. Deus só vai usar Nabucodonosor. Depois a chibata dele está separada. Primeiro eu vou tratar com esse povo. E Jesus veio e disse: povo me honra só de lábio. É entendimento. Semana que vem a gente continua.